Beleza. Boa noite, estou aqui agora com a terapeuta Thaís. Thaís, eu gostaria de primeiramente saber quem é você, o que te motivou a entrar nessa profissão. Boa noite, Guilherme. É um prazer estar aqui. Eu passei por muitos processos e eu comecei a observar um déficit na sociedade, um déficit de toque, o que consequentemente tornam pessoas autodepressivas, Sim. sem rumo na vida. E eu comecei a observar para essa sociedade doente. E eu comecei. E até que um dia eu cheguei na massagem linga, que é a massagem íntima peniana. E através desse início, através da minha jornada, comecei a trabalhar com a massagem íntima. E aí eu descobri o poder do Tantra, que ele é uma tradição ritualística. Então eu descobri que aquela ponte de entrada, aquela pontinha do iceberg, tem uma tradição lindíssima que fala muito sobre liberdade do corpo e das pessoas, como devem se sentir. Eu sei que hoje, atualmente, por diversos motivos, a gente sabe que não podemos sair por aí abraçando qualquer pessoa, não é mesmo? Sim, sim. Temos que ter o autocuidado, né? Ah, sim. Não podemos, né? Por diversos motivos, enfim. Só que isso também criou um belo de um déficit. As pessoas não se tocam. As pessoas só sabem explorar. E a mídia, né, vende muito isso. Principalmente a indústria da pornografia vende muito isso. Beijo o pescoço. Na mulher, beijinho, o nome já vai direto. Sim. Um beijinho ali e acabou. As pessoas não têm conexão. E o sexo, na visão tântrica, ele é uma tradição lindíssima. Ele é o ritual mais sagrado possível. Eles fazem o ato a todo momento em oração. A mulher por cima, porque a mulher representa a deusa, a base da vida. E ele adora a deusa. É um ritual. O Maituna, que é esse ritual tântrico, ele é um ato sagrado que é através do sexo. Porque se acredita que através do orgasmo é o único momento em que você se chega a Deus. O Tantra ele vai para uma visão de uma filosofia que você vai ser iluminado, você vai encontrar iluminação. O que seria essa iluminação? O êxtase. A todo momento você está anestesiado. Depois você arruma isso, hein? Pode deixar. Pode deixar. Bom, qual é o seu público-alvo e por que este público, em sua grande maioria, procura este tipo de tratamento? Olha, o público que geralmente me procura, 79% são homens, uns 12% casais e uns 8% de mulheres. E por que a maioria, o público masculino te procura? Qual é a causa? Bom, o que eu observo com a minha jornada é que o público masculino, ele tem uma necessidade de tato e visual. E como que o homem em si, né? Ele já cresce numa sociedade que vende essa questão pornográfica e a todo momento ele quer buscar esse erotismo no outro, ele vai buscar um momento para ele relaxar e gozar. Aliás, tem coisa melhor na vida? Não tem. Não tem, não é mesmo? Não tem.
Então, eu tô falando de um público aí, geralmente é de 35 a 55, mas tem variantes, né? Desde 18, porque não é permitido menores de idade por uma questão, né? Lógica. E até a terceira idade, que é onde ali tá o grande X da sociedade, que são problemas que exigem uma dedicação para você conseguir voltar a se conectar com seu corpo, com a sua ereção. O homem, ele por si só, se ele tem os hormônios em dia, se ele está com uma boa alimentação, se ele pratica atividade, e se ele se conecta com ele mesmo, se ele sabe dessa sabedoria, ele vai ter ereção pelo resto da vida. Pelo resto da vida. Olha, gostei bastante da explicação, que já englobou metade das minhas perguntas. Quantas sessões precisa para uma pessoa se considerar é, estável, assim, meio que tipo tratada? Ou não tem um limite? Vai de cada pessoa? Isso não existe, Gui, sabe por quê? O Tantra, de uma forma resumida, nada mais é do que uma terapia através do corpo. O meu trabalho diariamente é entender a leitura daquele corpo, entender por que está travado, que área está travada, e liberar esses campos. Sim. Entendi. Bom, vamos lá. Faz novamente a pergunta, eu me distraí. Se existe um limite de sessões para uma pessoa se considerar estável ou tipo tratado daquilo, ou não tem, ou vai de tipo de pessoa para pessoa. Ah, eu preciso de com 2 sessões já tô bom, ou tem um limite ou não? Bom, novamente, como estamos em uma sociedade doente, não tem ninguém sã. Realmente. Mas não tem um limite, porque terapia não existe isso, né? Terapia não tem um limite. Muitas das vezes já aconteceu mesmo de chegar um paciente, né, um interagente, e ele relatava que ele tinha ejaculação precoce. Um homem de 35 anos, novo, malhado, enfim, na flor da idade. Achei aquilo estranho. Vamos realizar uma sessão de tântrica, coloquei para respirar. E ao observar, eu vi que estava tudo certo, no momento certo, no limite correto. Até que aí eu entendi aonde estava o X da questão. Aí ele informa que ele tem a ejaculação precoce quando a mulher dele procura ele no final do dia. Quando ele já chegou do trabalho, quando tá cansado, exausto. Sim. Agora de manhã ele não tem isso. Então a gente também tem que entender, né, um pouco da nossa rotina, porque tem dia que a gente tá só o pó mesmo. E isso não é que você tem alguma questão, entendeu? Então Sim. ali eu entendi que às vezes a pessoa só tá cansada. Por isso que é importante esse análise do corpo. E então eu podemos dizer assim que a sociedade num todo, como trabalhar, estudar e tal, cada vez mais a sociedade está fazendo o corpo se cansar e consequentemente está atrapalhando a vida sexual das pessoas? Sua vida sexual, ela começa a ser atrapalhada a partir da escola. Começa daí. Caraca. Sim, mas isso é uma visão que eu aprendi com o Tantra mesmo. Com o Otávio Leal. Porque quer tirar a identidade de uma pessoa? Enche ela de roupa para ela se sentir um ET. Você até pode observar que, né, quanto maior o poder aquisitivo, mais se enche de terno, de paletó, disso, daquilo. Sim. Pessoa de roupa e coloca ela num sistema que ela tem que ser avaliada pelo o que ela vai bem ou não. Entendi. Infelizmente, a gente está numa sociedade que, desde o início, ela
já veio muito doente. Só que a Entendi. gente tem que cuidar dessas gerações. Sim. E isso me preocupa muito, porque pouca pessoa se interessa verdadeiramente com isso, principalmente homens. Não, claro, generalizando todos os homens, se isso não é para quem está ouvindo, desconsidere. Mas eu mesmo já venho de uma trajetória que eu conheci muitos homens em meio tântrico e sempre tem uma intenção, sabe? O fato de, eu estou trabalhando, mexendo, e não é sobre isso. É sobre uma liberdade que você pode conquistar através desse corpo. Entendi. Por isso que mulheres geralmente procuram mulheres, a não ser que ela realmente, né, tem uma questão ali de um heterotop encarnado. Se não, caso ao contrário, ela prefere o toque de mulheres. O Tantra, ele é mais. Vamos supor, já que seu público é mais masculino, ele envolve mais a parte heterossexual, ou a parte mais homossexual, ou ambos? Ou não tem isso? Essa é polêmica. Sou jornalista. Eu observo que o meu público masculino, a grande maioria são sim homens héteros. Claro que cada um tem suas questões, mas aí não vem ao caso, não é mesmo? Sim. Referente à questão da sexualidade, homoafetiva ou não, enfim, é o que eu sempre falo, você é homoafetivo se você, de fato, se atrai por outro homem. Como é o caso do seu irmão aqui. Caso ao contrário, é muito polêmico que eu vou devolver essa resposta. Mande. Deus fez assim. Sim. Colocou o ponto de prazer na próstata. A próstata, o lugar mais próximo para se chegar é através do ânus masculino. Por isso que é uma região erógena, extremamente erógena. Não são todos os homens que gostam, do mesmo jeito que nem toda mulher tem orgasmo através do clitóris. Porque imagina só que a vida inteira você aprendeu que com sexualidade era ruim, era feio, era vergonhoso, você tem que esconder. Essa mulher não desenvolve um clitóris eficiente para ter prazer. Sabia disso? Que o nosso corpo se modifica com as nossas emoções? Não, disso eu não sabia. Disso realmente. Pois é. Isso agora é novo. Eu não sabia. Então, o corpo, ele tem memórias a todo tempo, a todo momento. O nosso inconsciente, ele lembra de tudo. Se eu for tentar generalizar isso e, né, sei lá, fazer uma massagem prostática em todo cliente, eu vou criar um receio e até mesmo um trauma. Eu já tive casos de cliente feminina que foi fazer uma sessão em casal. Só que durante a sessão, acho que, sei lá, gerou ali um certo ciúmes e ela que buscou, ela que teve a ideia. Enfim, e o corpo dela estava contraído. E aí, quando eu cheguei na parte da Ioni... lembrando, quando é sessão de casal, são realizadas 2 sessões, ou aliás, na mesma sala, a moça e o rapaz, né, ou o casal, em ambos, ou o que for, e 2 terapeutas, seguindo a mesma massagem. Certo. E na hora da Ioni, que é a hora da finalização, ela estava totalmente contraída. Eu olhei pra ela e falei, eu não posso fazer massagem em você. Aí ela deu uma risadinha, perguntou por quê. Eu falei, seu corpo tá falando que não quer. Eu não posso ultrapassar um corpo que tá falando que não quer. Certo. Bom, então podemos dizer assim, que se, vamos supor, se uma pessoa tem uma ejaculação precoce ou alguma coisa, um problema do passado que o corpo que trouxe pro presente, vamos supor, se uma pessoa tem... se uma pessoa é muito viciada em pornografia, tecnicamente, ela vai ter ejaculação precoce se ela não se tratar. É uma coisa do passado que vem pro presente? Então podemos dizer assim? Sim,
novamente, o corpo tem memórias, ele lembra de tudo e o consciente sempre sabe. A grande questão da pornografia é porque ali você não sente prazer verdadeiramente, não é mesmo? Você tá com um prazer imaginário, com Sim. algo que é visual, mas você não tá sentindo nada. Sim. E por mais, né, vamos ser verdadeiros, quando você acaba caindo nesse vício, você não se satisfaz. O que torna você ainda mais depreciativo, com pensamentos sem qualidade, sem foco na vida. É como se Então, realmente... É como se fosse uma droga. Como eu já é fui... uma droga. Como eu já fui vítima desse vício, então eu tenho tipo, meio que uma probabilidade de falar que realmente é uma droga. Eu, né, fui vítima disso. Por anos. E te digo mais, eu também já tive essa fase na minha vida também. Antes, né, de eu me conhecer, antes mesmo. Mas sim, eu já passei por esse vício também. Eu sei, exatamente por isso que não satisfaz. Da mesma forma que sexo qualquer um não satisfaz. Sim. Eu quero que as pessoas entendam que o Tantra, ele tem uma visão de liberdade, mas não é essa liberdade de, então eu posso pegar todo mundo. Algumas tradições até vai, né, na Índia mesmo, de extrema direita ou esquerda, não posso estar confundindo. E já tem outra tradição que vai mais para essa questão realmente sagrada. E um misto. O que tem que entender é que ali, de fato, é um ritual. Para quem você está doando a sua energia? A gente fica com essa energia de outra pessoa 6 meses. Sendo, pelo menos, sei lá, 21 dias, você total, uma energia 50-50. Então, cuidado com o que você coloca dentro de você. Bom, vamos lá. A sua área que você escolheu, que seria o Tantra e tal, é cheia de tabus e preconceito pela sociedade ou uma área que pode ser aceita? Que é aceita? Eu escuto que eu sou putz todo dia. Porra, Tata. Mas não me importa, porque eu sei do meu trabalho. Eu costumo dizer que o terapeuta que cai em tentação com um cliente, ele abre uma abertura que ele nunca mais vai ter uma relação terapêutica. Se ali eu entendo que eu sou uma terapeuta, que eu tô ali pra ajudar uma pessoa, se eu crio um vínculo íntimo, concorda que esse cliente, ele só vai me procurar pra isso? Sim. Nunca mais vai ser pelo meu trabalho, pela minha dedicação, pelo que eu faço? Sim, ele vai ter desejo por você, e não pela terapia. Ele vai lá pra te comer com os olhos, assim. E eu levo o meu trabalho muito a sério. Então, eu sei o que as pessoas falam. E eu tô disposta, sim, a dar os peitos, porque alguém tem que falar sobre a verdadeira essência. E não existe pessoa do público novo falando numa linguagem juvenil pra essa galera que tá se perdendo. Sim. Poxa, eu vejo já meninos de 23, 30 anos usando remédio pra querer endurecer. Sabe as sequelas disso? Uma sociedade totalmente desconectada de prazer. E quando eu falo prazer, a gente pensa no ato sexual, mas é todo tipo de prazer. A gente não tem prazer em falar, engole muita coisa. Sim. A gente não tem prazer em se mexer, em dançar, em ser a gente, em fazer alguma coisa que a gente realmente goste. O hobby é a única coisa que você faz porque você realmente gosta. Sim. E aí eu te pergunto, qual a última vez que você fez um hobby? Eu estou fazendo agora. Essa questão que você tocou de das pessoas estarem realmente de 2023 pra cá, o aumento de tadalafila tem aumentado realmente, principalmente no meio dos jovens. Então, cirurgias e medicamentos para isso é viável ou não? Para o público em si. Então, vamos supor que Matheus, ele é um homem novo, mas que há alguma questão na saúde dele. Vamos supor, 40 anos ali, a partir dos 35 já é necessário começar a fazer o exame de próstata.
Lembrando que de 1 a cada 5 homens podem ter algum tipo de risco nessa área. E eu fiquei chocada que nesse mês eu vi gente fazendo piada, homens fazendo piada, dizendo que o Novembro Azul só fala sobre enfiar dedos. Cara, para você chegar a esse exame, eu não me recordo qual o nome do exame, mas quando você chega nesse exame que o médico tem que, né, tocar na próstata, colocar o dedo na próstata, você já passou por diversos outros exames. Sim. De sangue, outros exames que mostram que ali tem algum tipo de alteração. E eu fico chocada de uma sociedade que prefere, sim, perder a vida do que se tratar, do que fazer um tratamento. Então, eu fico realmente muito chocada com tudo isso. E com a pornografia, com o Tadalafila, isso intensifica ainda mais, né? Com tudo isso, né? Mas imagina que o Tadalafila é primeiro que não é certo. Ele é um remédio de coração, não é mesmo? De pressão. Sim. Então, ele não é para aquele fim. O homem tem uma ereção porque o batimento tá a milhão. Coloca isso no menino novo, você mata. Tem Sim. meninos novos que estão morrendo por isso. Estão tendo ataque cardíaco. Então é bem complexo, bem complexo. A sociedade precisa de uma linguagem sobre educação sexual, mas não das escolas que só ensina o básico do básico. Você viu em uma aula de ciências sobre... Não, as pessoas precisam de aula sobre relacionamento, porque a todo momento temos relacionamentos. Sim. Com o professor, com o marido, com o filho, enfim, no trabalho, a todo momento temos relacionamentos. E as pessoas estão morrendo por falta de desinformação. É chocante. Podemos dizer que então a falta de relacionamento, a falta de uma base de um relacionamento, seja familiar, seja na amizade, ela vai destruindo a pessoa por dentro, vamos supor, na relação sexual e assim por diversas áreas? Eu não entendi sua pergunta. Tipo assim, podemos dizer que a falta da relação com as pessoas, de um relacionamento, de amizades, pode sim afetar diversas áreas da vida de uma pessoa, inclusive a sexual? Ah, claro, com certeza. Você vai ter uma boa relação se você não teve um dia horrível no seu trabalho? Não vai, cara. Não vai. Somos seres humanos. O problema é quando as pessoas elas acostumam com isso. E é esse público que geralmente procura uma massagem. Porque ele caiu muito na rotina. O único momento de prazer que ele tem, como eu disse, que ela vai gozar, né? Sim. É um momento de prazer que ele reconhece as regras, que ali é apenas terapêutico, mas que ele vai receber uma massagem, que ele vai receber um toque feminino. Então, para aquilo, já o mês dele já renova ele. Entendi. Bom, mais uma pergunta que pode ser polêmica. No que consiste a sua terapia? A minha terapia, ela consiste em relaxamento, em liberações de tensões do corpo, disfunções e linguagem corporal. Só que é importante lembrar que isso não depende apenas de mim. Eu libero lá a pessoa, falo sobre o corpo, falo sobre as áreas que estão afetando. Quando eu falo áreas, como, novamente, o corpo é uma linguagem, as pernas, ciático, lombar, tenho dores na lombar. Tá ligado geralmente com as nossas raízes, com as nossas sustentações. E quando essa base é afetada, ela não está segura, geralmente ela vai
desenvolver algum desequilíbrio na vida financeira. Enfim, aí a gente vai pro chakra sexual. Chakra sexual, aí ele já fala sobre uma linguagem juvenil, você acredita? Fala sobre a nossa parte mais pura. Então, quando esse chakra tá equilibrado, a gente tá em êxtase. A gente é feliz como uma criança. E quando ele não tá, geralmente, a gente tende a se retrair, a ter consequências depreciativas. E a terapia corporal, ela acredita na tese que toda patologia que desenvolve algum órgão do corpo, ele vem de um acúmulo de energia que se estendeu em alguma região do corpo e não circulou, ao ponto de criar uma patologia. Que aí, né, pode ser várias, até mesmo chegar, infelizmente, ao câncer. E essa é a importância do Tantra, e é com isso que eu trabalho. Ouvir o corpo é o primeiro passo para cuidar da mente? Sim, tá interligado. Tá interligado. Então é necessário você ter realmente o seu momento que a sua mente, ela não tá pensando nem no presente, nem no passado, porque é aquele velho ditado, né? O passado é uma ilusão e o futuro não existe, só existe o aqui e o agora. Quando a sua mente se cala, seja fazendo uma atividade, seja respirando, seja no ato sexual, porque ali você só foca no que você tá sentindo. Sim. Cantando, ou seja, o que te faz sentir prazer em viver, ali é uma manifestação. E essa manifestação... Pode falar. Uma pessoa que viveu muito tempo vivenciando a pornografia, como ela faz pra, tipo, trazer a mente dela pro mundo real e colocar aquilo e falar, não, isso aqui não é real, eu tenho que ouvir meu corpo e focar naquilo que eu tô fazendo. Tipo, no ato sexual, eu tenho que... Uma pessoa que viveu, como eu posso dizer, por muitos anos numa pornografia, idealiza aquilo que assistiu, correto? Como é que a pessoa tira isso da mente e foca naquilo que ela tá fazendo sem estar pensando em outras coisas? Tipo, se você conseguir entender a minha pergunta. Acho que sim. Bom, o primeiro passo é reconhecer. Reconhecer que você tá em uma situação, que você tá em um vício. Que você tá repetindo algo que te tá dando malefícios. Sim. Esse é o primeiro passo. E eu seria totalmente hipócrita em dizer, você vai parar. Não vai. Não vai. Ninguém para da noite pro dia assim. Mas começa a dar nome ao que você sente após o ato em si, após assistir ali o seu vídeo e, enfim. Começa a dar um nome pelo que você sente e anota isso, deixa em um lugar visível, que aí você já vai começar a preparar seu psicológico. E aí, a partir disso, você procura um profissional, começa a se tocar como um ritual, prepara um ritual, coloca um cheirinho que você gosta no ambiente, sabe? A gente faz tanto pelos outros, por que a gente não pode fazer por nós mesmos? Sim. Coloca umas velas, uma luz baixa, ou, sei lá, um LED, uma luz azul, ou rosa, vermelho. Vermelho é mais indicado no erótico. O azul já é mais calmaria. Então é legal, né? Ir variando nessas cores. Prepara seu gel. Sempre importante lubrificar, tanto para mulheres quanto para homens. E homens, explore. Vocês têm um corpo ali. O lingam
O Linga, no hinduísmo, que é a religião da tradição do Tantra, ele vê o Linga como Deus. É uma manifestação. Quando o homem ejacula, ele está ejaculando vida. E é impressionante quantos que desperdiçam, não é mesmo? Mas prepare isso e leve o seu. Tenha esse respeito, essa intimidade com o seu corpo, se toque, entenda. E faça antes disso, explore todo o seu corpo, dança, fica bem tranquilo, toma um banho, passa bem de levinho a mão em todo o seu corpo, sente o seu corpo, sente onde você tem prazer. Se for possível, busca uma mão extra, porque não tem outra coisa melhor do que você sentir outro corpo. E, claro, nada substitui um profissional que é preparado para isso. Um profissional preparado para te dar prazer. Quais as experiências e os casos que você presenciou, que teve sucesso? O meu cliente teve sucesso. E um atendimento que mexeu muito comigo, que foi uma moça que me procurou, em torno de seus 44 anos. Bonita, não estava em nenhum tipo de relacionamento, acho que divorciada. E ela acreditava que ela já não tinha mais prazer. E ela tinha passado por uma sessão de tântrica e que ela não se identificou, que ela não gostou. E durante a sessão, ela se entregou tanto que quando ela chegou no ápice de prazer, após isso, ela ficou tão encantada que ela se emocionou, que ela chorou. Porque ela acreditava que ela não tinha mais prazer. E isso foi um que me marcou muito. Esse caso de sucesso te motiva cada vez mais a buscar conhecimento sobre essa área? Com certeza. Eu trabalho para levar toque, levar presença para as pessoas. Meu trabalho é exatamente sobre isso. E eu sei que a gente, né, nem Jesus agradou todos, não vou agradar a todos, mas eu dou o meu melhor. E não só porque é o meu trabalho, não, porque eu tô cuidando de pessoas. Pessoas que não sentem toques, pessoas que não são ouvidas, que não tem tempo para relaxar, que não tem tempo para ter uma pessoa assim aleatória só para contar o que eu tô passando. Sim. Então eu cuido de pessoas. Psicologia e o Tântrica tem uma conexão, como se fosse um do lado do outro, uma conexão interligada? Sim, inclusive na minha formação eu também sou formada como psicoterapeuta, porque é necessário você entender pelo menos uma base, não é mesmo, de como o corpo funciona com a mente. Sim. Até mesmo para você reeducar tanto aquele corpo quanto aquela mente. É um trabalho conjunto, a todo momento. Respondi sua pergunta? Sim. Muito bem respondida, por sinal. Bom, estamos chegando ao final. Agora eu queria que me conte aonde podemos encontrar esses terapeutas, onde você atua. Estou em São Bernardo do Campo, próximo ao terminal Ferrazópolis, bem aqui no centro, na rua Mário Zampieri, 57, sala 20. E você pode buscar em diversas regiões próximo à sua localização, mas cuidado, porque você está entregando a sua intimidade para uma pessoa desconhecida que você não conhece. Então você está entregando a sua intimidade a um desconhecido e infelizmente temos irresponsáveis que dizem ser terapeutas. Isso não só nessa área como qualquer outra, não é mesmo? Não é sobre áreas, Sim. é sobre pessoas.
né? Não é sobre religiões, sobre locais, é sobre pessoas. E, como um todo, estamos em uma sociedade doente. Então, se certifique, vê se essa pessoa tem alguma formação, vê os feedbacks, vê a ideologia dessa pessoa, e não caia nessa de misturar terapêutico com sexual, porque ali você está criando uma intimidade. E ali não é uma sessão terapêutica. Você não cria um vínculo terapêutico dessa forma. Quando você faz terapia, é uma vez por semana. Na massagem, também existe um período e uma certa... até onde eu posso criar um vínculo ou não com essa pessoa. É necessário se posicionar e saber de fato o que quer realizar. Então, cuidado sempre, e busque um profissional sério. E informamos de novo, né, o autocuidado com o corpo. Que as pessoas tenham esse cuidado, que o público em si tem essa consciência que o corpo precisa, se a pessoa quer ser amada, a pessoa tem que começar pelo corpo. Como diziam as pessoas, mulher, uma boa noite de cama, a mulher não enche saco de ninguém. Realmente, eu acho que ninguém, né? Se todo mundo goza, se todo mundo tá leve, descarregou as energias, tá em paz, ninguém enche o saco de ninguém. Mas infelizmente, né, a gente tem muitos mal comidos. Então, para os mal comidos, terão desconto. Ou os 20%. Olha, gostei. Ou os incubados, né? Tem aquelas pessoas, os héteros incubados por aí. Que não. É o que eu falei, sempre. Mas tudo bem, eu recebo todas com muito amor sempre. Bom, estamos chegando ao final dessa reportagem. Thaís, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Muito obrigada. E eu espero te ver em breve, a gente ter algo mais profissional, um do lado do outro. Muito sucesso pra gente e até a próxima. Até.